Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir bem? Então tá. Eu vou desligar minha câmera, tá? Por questão de conexão, que a internet ela não tá das melhores ultimamente, tá ok? Qualquer coisa vocês vão comentando nos comentários e a gente vai se adequando. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar para agradecer as meninas do diretório depois, porque elas sabem que talvez eu me emocione um pouquinho. Então a gente tem que apresentar, né? Então é melhor deixar para depois os agradecimentos. Então, meu nome é Brenda Viegas, eu sou biomédica com habilitação em patologia clínica, eu me formei aqui na Universidade Fevale e atualmente eu faço mestrado em neurociências na URGS. Hoje a nossa palestra vai ser sobre os aspectos neurobiológicos dos transtornos de ansiedade e do humor. Se vocês verem que eu paro de falar é porque eu vou tomar uma água, tá? Então tá, vamos lá. Vou começar então apresentando o plano da apresentação, né? Vou falar um pouquinho da introdução, citando as características humanas, as abordagens psicossociais e também biológicas, a investigação do DNA, a complexidade do encéfalo, falando um pouquinho sobre o medo. Depois a gente vai entrar no tema central, que é os transtornos de ansiedade e também do humor, e eu finalizo então com as considerações finais. Então, o comportamento humano ele é o produto da atividade encefálica e este interage por dois fatores, a hereditariedade e o ambiente. Um fator determinante da nossa individualidade é o nosso DNA, que ao mesmo que nós sejamos gêmeos, ele é único. Portanto, com o nosso encéfalo não é diferente, né? Fisicamente, assim como as nossas digitais. Aqui ficou um pouquinho desconfigurado, viu, gente? Então, com as nossas digitais, o encéfalo também fisicamente ele é diferente. E já o segundo fator citado, que é o ambiental, ele depende das nossas páginas, ou seja, das nossas experiências, dos nossos traumas e das doenças que a gente pode ter tido ao longo da nossa vida. Então, mesmo no caso dos gêmeos, geneticamente eles podem sim ser iguais, mas o ambiente, a experiência de cada um acaba moldando para eles serem diferentes, né? Essas variações, elas podem influenciar nos diferentes tipos de comportamento. Por exemplo, tem gente tímida, outros são mais expansivos, alguns são mais contidos e outros mais alegres. Isso nos dá características da nossa personalidade. Esse senhorzinho aqui, que era para ser um GIF, mas eu acho que não tá rodando o vídeo, né? Mas esse senhorzinho aqui, ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Talvez vocês visualmente não identifiquem quem ele seja, mas pelo nome certamente vocês vão saber. O nome dele é Freud, e ele é o pai, né, da psicanálise. Ele começou vários estudos acerca dos transtornos mentais e também da mente humana. O Freud, ele fundou a psicanálise, e a psicanálise, ela fala de dois fatores. O primeiro é que muito da vida mental é inconsciente, então ocorre sem a gente perceber. E o segundo é que as experiências passadas, né, da nossa vida modelam como a pessoa se sentirá e responderá ao longo dos anos, conforme ela vai crescendo. O Freud dizia que o transtorno mental ele é um conflito de elementos conscientes e inconscientes da psique, ou seja, da nossa mente, e a maneira de resolver esse conflito e tratar o transtorno mental seria ajudando o paciente a desvendar os segredos escondidos em sua mente, proveniente de traumas passados, né, como abuso físico e psicológico, entre outros fatores. Esse outro senhor também é um grande psicólogo, o nome dele é Skinner, ele também tem grande contribuição para a área de transtorno, e ele dizia, ao contrário do Freud, que muitos comportamentos, na verdade, são respostas ao ambiente que foram aprendidas, e essa teoria ficou denominada como behaviorismo. E de acordo, então, com ela, os transtornos mentais eles podem representar comportamentos mal adaptados que foram aprendidos, e o tratamento se baseia-se na psicoterapia, que é o uso da comunicação verbal para ajudar o paciente, que hoje em dia, né, é bem estabelecido e é bem fundado naquela questão de ir ao psicólogo e contar para mudar as situações negativas da nossa vida e modular de uma forma positiva.
falando sobre as abordagens biológicas dos transtornos mentais. Na época ali do Freud, era dito como um transtorno uma síndrome chamada paresia geral do insano, que eles não entendiam muito bem o que era, eles não sabiam qual era a fisiologia e nem a patologia desse transtorno, mas eles sabiam que geralmente ocorriam alguns sintomas, como excitação, euforia, delírios de grandeza, chegando até a paralisia e a própria morte. Após muitos estudos, eles descobriram que esse transtorno dito naquela época era causado pelo agente Treponema pallidum, que hoje é sabido que é o causador da sífilis. Então, depois de muito estudo, né, com questão de fármacos, o Fleming ali começou com os estudos em 1928, mas foi ali na Segunda Guerra Mundial que se estabeleceu o uso da penicilina para tratar diversas patologias, sendo bem eficiente. Muitos outros transtornos mentais também têm suas causas biológicas estabelecidas, como a deficiência da niacina, que é um complexo da vitamina B, que pode causar depressão e agitação, assim como o vírus da imunodeficiência humana, né, o vírus do HIV, que quando não tratado, né, progride para a AIDS em si e causa problemas de cognição. Assim como transtornos mentais graves, também eles ocorrem em pessoas saudáveis, sem qualquer infecção, então, por uma disfunção na anatomia, na química e até na função encefálica. Hoje em dia, então, a gente sabe que o mesmo diagnóstico pode surgir de distintas causas, não há um tratamento único que contemple todos os pacientes, e as bases genéticas, elas podem não ser tão claras e possuem inúmeros genes diferentes que vão estar envolvidos. Hoje é estudado diversas novas tecnologias, né? Uma delas é a patofisiologia de neurônios de pacientes individuais, que é nada mais é que uma coleta de células da pele, que depois de inúmeros tratamentos, né, eles conseguem fazer com que ela vire novamente uma célula-tronco pluripotente e conseguem, então, estudar a patofisiologia individual de cada ser humano. Também in vitro é feito hoje em dia novos métodos, como o Instituto Dior, que está sendo muito falado hoje na TV por conta da pandemia de coronavírus. Eles conseguem fazer em placas mini-cérebros, né, que não vai ter todas as complexidades, obviamente, do nosso cérebro real, mas é bem conhecido que já está estabelecido que eles conseguem sim criar algumas conexões nos cérebros em placa in vitro. Inclusive foram eles que conseguiram identificar que o Zika vírus causava sim a microcefalia ali no surto que teve em 2015. Eles conseguiram identificar através desses mini cérebros, que é um mecanismo muito fantástico. Se alguém tiver interesse, procure mais, que é bem interessante. Aqui na imagem tá bem pequeno. Teria que dar para aumentar a tela, né? Mas acho que não dá. Uma pena. Acho que é só assim. Então, aqui tem um pouquinho falando sobre os novos fármacos, né? Especificamente sobre transtornos mentais. Aqui, sim. Obrigada. Então, as doenças primeiras identificadas, doença psiquiátrica humana, né? E posteriormente feita a descoberta genética, né? Mapeamento genético, aplicado o modelo de doença em camundongo, não só em camundongo, mas também são utilizados diversos roedores, ratos também. É identificada a patofisiologia daquela doença, onde que ela atinge nosso sistema. É feita a identificação de alvos e desenvolvimento de fármacos. E, em último estágio, entendi, certo. Em último estágio, testes clínicos em seres humanos e posteriormente então, os novos fármacos sendo distribuídos pela farmacêutica. Aqui então um pouquinho sobre a complexidade do encéfalo. Obviamente, né, eu não vou citar todos os nomes e nem todas as partes, fugiria totalmente da nossa palestra agora, mas só para vocês entenderem um pouquinho, imaginem um cérebro realmente em 3D, cada imagem dessa seria uma forma de ver ele, e imaginem, né, olha quantas partes o nosso cérebro consegue ser denominado, então ele é incrível, ele é extremamente complexo, e a gente não se dá conta, às vezes, porque a gente não fica pensando, né, como exatamente o nosso cérebro funciona. Vocês pensam que nessas imagens aqui, a gente consegue ver. Então, se o que a gente consegue ver já é complexo, vocês imaginem
biologicamente, quimicamente, o que a gente não vê. É mais ainda, né? Então, continuando para você ter um pouquinho mais de noção, o nosso encéfalo, ele tem em torno de 100 bilhões de neurônios, que fazem em torno de 100 trilhões de sinapses. Vocês imaginem isso ao longo do dia, ao longo dos anos. Então, realmente é um órgão muito fascinante. Agora a gente fala um pouquinho, finalmente, sobre os transtornos, né? Vou começar pelo transtorno de ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, ela traz que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. Existem diversos tipos de transtornos, como o transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas e fobia social. A fobia específica entra aquilo ter medo de aranha, ter medo de sapo, e para quem se interessa aí de uso de máquinas, né, de tecnologias, ultimamente eles estão tratando fobias sociais com a questão de realidade virtual. Então é bem interessante, assim, quem gostar vale a pena também dar uma pesquisada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o transtorno do pânico e agorafobia. Então, o transtorno do pânico, ele é um sentimento intenso de terror que podem ocorrer a qualquer momento e a qualquer lugar. E o paciente que tem transtorno do pânico, ele diz que é um medo opressivo, parecido com estar morrendo ou até enlouquecendo. E por conta disso, as pessoas acometidas por esses transtornos tendem a não retornarem aos locais de pânico. Alguns dos sintomas incluem palpitação, a sudorese, dores no peito, dispneia, entre muitos outros. O transtorno do pânico ele pode ser sim associado com a depressão do tipo maior e também com o aumento do uso de álcool e problemas com drogas de abuso. O álcool ele acaba minimizando, né, aquela sensação de medo, até por isso que ele é utilizado como um fator de interação social, né? Então, o transtorno do pânico, cerca de 2% da população é afetada e 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Tem uma duração de mais ou menos 30 minutos e é justamente isso que é a diferença entre um ataque do pânico e um transtorno do pânico. O ataque ele tende a ser de forma mais espaçada, enquanto o transtorno do pânico ele é mais recorrente e tem uma maior durabilidade. O agorafobia é uma grave ansiedade causada por estar em ambientes ou situações difíceis ou embaraçosas de escapar, sendo uma consequência diversa do transtorno do pânico, como, por exemplo, estar em meio a grandes multidões, a viajar de avião e até mesmo estar preso no trânsito. A gente pode citar o caso do Greg Miller, que é um estadunidense de 24 anos, que para ir ao trabalho ele precisava passar por uma ponte e nessa ponte sempre tinha congestionamento e ele sempre fez esse caminho tranquilo, até que um dia passou na cabeça dele, quando ele estava esperando o trânsito andar, que se a ponte quebrasse, como que ele iria reagir se alguém fechasse no carro dele, o carro dele caísse, né, no rio, como que seria? Então, a partir daquele momento, daquele pensamento aversivo que ele teve de medo, ele acabou tendo ataques de pânico e ele nunca mais passou naquela ponte, então ele teve que mudar de emprego, ele mudou de cidade, ele mudou totalmente a sua vida, justamente por um pensamento que ele teve que agravou toda a situação. A gente tem também o transtorno do estresse pós-traumático, né, o TEPT, que é causado pela exposição de longa duração a algum evento aversivo. Alguns sintomas são aumento da ansiedade, memórias intrusivas, né, que aparecem de repente, sonhos ou lampejos de memórias das experiências traumáticas, né, isso a gente vê muito com pessoas que sofreram, por exemplo, acidentes de carro, quando elas vão dormir, elas revivem aquela situação, até aparecendo em câmera lenta, como flashes de luz, e assim como a irritabilidade. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né, onde as pessoas acometidas possuem obsessões, podem ser através de pensamentos, imagens e impulsos recorrentes, além de compulsões, que é através desses atos repetidos, que são executados para frear a ansiedade associada àquela obsessão. A gente até brinca, né? Muda o quadro porque eu tenho toque, tira essa caneta e guarda porque eu tenho toque, né? A gente brinca assim, mas o toque realmente ele é bem severo e uma doença bem triste, assim. Imagine na cabeça de vocês uma pessoa que está indo até determinado local e ela demora 30 minutos de a pé.
e ela vê no chão quadradinhos e ela então bota na cabeça dela que ela não pode pisar nas listras, né? Quem não brincou disso quando era criança, né? Mas o paciente que tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, se ele chega a 5 minutos do local de destino e ele pisa na linha, ele retorna exatamente todo o trajeto para trás. Então é algo bem sério e bem complicado que deve ser tratado e cuidado. Então o TOC ele ocorre igualmente em homens e mulheres, afeta em torno de 2% da população e geralmente aparece no início da vida adulta. Agora o medo ele é fisiológico, tá? Ele não é patológico, ele é comum no ser humano. O medo é uma questão evolutiva lá dos tempos das cavernas, onde a gente tinha que se cuidar o tempo todo sobre os predadores que tinham na selva. E o medo é uma resposta do sistema nervoso simpático, então frente a uma situação iminente de perigo. Aqui ficou desconfigurado também, desculpa, gente. E o medo existem 2 tipos, né? O primeiro é o medo inato, ou então espécies específicos, como no caso ali do Tom e Jerry, né? O rato, ele não, ninguém ensinou a ele que ele tem que ter medo do gato, mas ele sabe que ele tem, eles são inimigos naturais. Isso geralmente ocorre para animais não humanos. E outro tipo são medos aprendidos, que a gente pode ter, igual ali no GIF, a imagem aquela do Lazier levando choque numa das reportagens que ele estava fazendo, né? Que se a gente sabe, né, se colocar a mão no fio desencapado a gente vai levar choque, se colocar a mão no fogo vai queimar. Então, são eventos aversivos, né, para nós seres humanos. Agora falando sobre as bases biológicas dos transtornos de ansiedade, o medo, ele é um estímulo ameaçador, o que a gente chama de estressor, que no caso é o próprio estresse, que causa uma resposta de estímulo, né, no nosso encéfalo, que vai causar uma resposta sistêmica em todo o nosso organismo. As características dos transtornos de ansiedade é uma resposta inadequada ao estresse, ainda que não há um evento estressor, ou então que não tenha uma ameaça imediata. Só localizando aqui as estruturas, a semana acadêmica ela é integrada, né? Então pode ter gente que não seja da área, e mesmo quem for, relembrando um pouquinho, aqui está o nosso encéfalo, né? Essa imagem ela tem uma nomenclatura um pouquinho errada. Ali onde diz cérebro, na verdade, o cérebro hoje a gente tem como essa parte dos lóbulos cerebrais e também do corpo caloso, mas o conjunto todo seria agora encéfalo. É por conta disso que o AVC, o antigo AVC, acidente vascular cerebral, hoje em dia se chama AVE, acidente vascular encefálico, então essa nomenclatura ela já trocou, mas essa imagem ela é bem clara, então eu quis colocar ela. Então aqui algumas estruturas, né? O corpo caloso, conforme eu já tinha dito. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. Ah, que pena. Tá, o corpo caloso é uma estrutura assim esticadinha. Ah, eu posso liberar? Assim? Isso, ótimo, muito obrigada. Tá. Então esses aqui são os nossos lobos cerebrais, com os nossos sulcos cerebrais, as nossas áreas do córtex, né? Cada área corresponde à audição, fala, questão somatosensorial de receptores termosensíveis. Aqui a gente tem o nosso corpo caloso, que faz a comunicação entre o lado esquerdo e direito do encéfalo. A gente tem também o cerebelo, né, que atua na questão de movimento, de equilíbrio. Aqui a gente tem o MPB, mesencéfalo, ponte bulbo. Tem a glândula pineal, que está ligada muito com a questão de melatonina, né, com regulação do sono e vigília. Para baixo aqui a gente tem a medula espinhal. E aqui em zoom, duas principais estruturas que a gente vai ver depois, que é o hipotálamo e a hipófise, né, ou glândula pituitária, que é dividida em neurohipófise e adenohipófise. E nesse lado a gente tem a glândula suprarrenal, que se localiza acima dos nossos rins, tanto do direito quanto do esquerdo. E aqui num corte transversal a gente consegue ver que mais aqui superior a gente tem o córtex, a área do córtex, e mais interna a gente tem a área da medula. Visto isso, então, a resposta ao estresse tem diversas características, né? Como o comportamento de esquiva, né? O comportamento de fugir do local, o aumento do estado de alerta. Lembrem sempre, né, de fugir da selva porque tem um predador atrás, então tem que estar sempre bem alerta.
bem ativo, né, para se precisar sair correndo. Isso é gerado através dessa ativação simpática, né, do sistema nervoso. E a liberação do cortisol, que é feita através do eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, que é quando um estresse chega no nosso encéfalo, ali no hipotálamo, então libera o CRM, deixa eu aumentar aqui o CRH, desculpa, libera CRH na hipófise, que secreta o ACTH, que vai para a circulação e chega lá na glândula suprarrenal, que libera aldosterona e cortisol. O cortisol é tido como o principal hormônio do estresse, e resultando também em aumento de ácidos graxos na glicose sanguínea e também aumento da proteólise, que é a quebra das proteínas. Em tudo isso, para realizar as mudanças fisiológicas necessárias à resposta de luta ou fuga. Isso de uma forma bem geral, tá? É bem complexo o que ocorre ali, na verdade, mas de forma geral é isso. E também, por exemplo, imaginem que vocês estão na selva, vocês avistaram um leão. E gerou uma resposta de estresse no encéfalo de vocês, gerou cortisol, e vocês se mandaram correr para a caverna de vocês. E vocês são um Usain Bolt, então vocês conseguiram correr do leão, chegaram na caverna de vocês e ficou tudo bem. Então os níveis basais vão voltando ao normal, aos poucos, através desse feedback negativo. Então, vai parar de ter a secreção do ACTH na hipófise e também a geração do CRH no hipotálamo. E ok, vocês ficam tranquilos, são salvos. O problema de quem tem transtorno de ansiedade é que esse bloqueio, ele não vai ocorrer um bloqueio ali. Então, a pessoa tende a ficar estressada por mais tempo e isso sendo prejudicial para ela. O tratamento, eu não vou entrar muito a fundo no tratamento, eu sempre aconselho procurar um profissional especializado da área, né, para isso. A gente vai comentar meio por cima. Então, a psicoterapia, que eu já tinha comentado para vocês, a terapia através da fala, né, com o psicólogo, orientando. Algumas medicações, que são principalmente benzodiazepínicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que a gente vai falar um pouquinho mais específico deles lá para frente. Então, sobre os transtornos do humor. A gente tem aqui a eutimia, que seria considerado fisiológico, considerado normal do nosso organismo, e a gente tem pequenas variações ao longo do dia. O extremo para cima da eutimia seria a mania, que são manias de grandeza e obsessões. O oposto da mania vai ser a depressão, que seria o que a gente chama de a pessoa estar para baixo, né? A pessoa está se sentindo meio para baixo, assim, tá meio triste. Então seria a depressão. Entre a eutimia e a mania, a gente tem a hipomania, que a gente não vai falar. E a gente, entre a depressão e a eutimia, tem a distimia, que a gente chega a citar um pouquinho lá na frente, que é um passo anterior à depressão. Sobre os manuais de diagnóstico, a gente tem o CID-10, que é a classificação de distúrbios mentais e comportamentais. Ele foi feito pela Organização Mundial da Saúde em 1993. Ele também fala sobre algumas regulações de exame admissional. E a gente tem também o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que ele foi feito em 2013, e daí sim é onde tem todos os tipos de transtornos e como eles são classificados. Então, os transtornos do humor. O que é humor? É um estado emocional ou afetivo normal. Todo mundo tem humor, né? Às vezes está bom, às vezes está ruim. Mas todos temos humor, um estado emocional, fisiológico. Agora, o transtornos do humor é um sentimento de falta de controle sobre o próprio estado emocional. A pessoa ela se sente como não tendo controle da própria vida, que são chamadas de depressão. Pode ocorrer subitamente, é a principal causa do suicídio, principalmente nos Estados Unidos, né? Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, os suicídios, eles acabam superando até os acidentes de carro e até algumas patologias como problemas cardíacos e AVCs. Então, nos Estados Unidos é
a causa que mais mata no país deles é o suicídio. 20% da população sofre pelo menos um episódio ao longo da vida, e a cada ano mais de 9% da população sofrerá de pelo menos um dos transtornos do humor. São dados bem alarmantes, né? Então, falando sobre a depressão maior, ela é o tipo mais comum de transtorno, ela afeta 6% da população todos os anos. Então, segundo ali a lista que está escrito na DSM-5, é caracterizado como 2 sintomas obrigatórios, que é o humor deprimido e a diminuição do interesse ou do prazer de coisas ou atividades que eram interessantes antes. E, além disso, algum desses outros sintomas, que seriam a falta ou aumento de apetite, a insônia ou a hipersônia, né? A pessoa tende a dormir demais, a fadiga, chegando no final da tarde, final do dia, a pessoa se sente cansada, ainda que ela não tenha feito nada, que deixa ela exausta, né? Sentimento de inutilidade, de culpa e até pensamentos de morte. Isso durante um período de pelo menos 2 semanas, na maioria dos dias. Sem tratamento, a depressão ela pode retornar na metade dos casos, sendo que após 3 ou mais episódios esse número sobe para 90%. Então é bem sério, é bem grave, necessita sim de tratamento. Então aqui eu trouxe um pouquinho da distimia, né, que eu já tinha falado para vocês, que é um estágio antes da depressão, que também é um humor deprimido, mais 2 ou mais sintomas descritos para depressão maior, que serão esses aqui, né, falta, aumento de apetite, insônia, hiperinsônia, fadiga, sentimento de inutilidade, culpa e pensamento de morte. Só que na distimia é um período mais longo, porém a sensação é um pouquinho mais branda do que na depressão. Sobre as bases biológicas do transtorno do humor. A disfunção do humor, ela provém de diversas alterações do nosso encéfalo. Não se sabe bem pontualmente como que ocorre esse transtorno, como que ele modula o nosso cérebro, mas existem diversas hipóteses que testam. Uma delas é a monoaminérgica, que aqui seria, né, um paciente que não tem nenhum tipo de transtorno do humor. Aqui tem um neurônio, aqui um neurônio pré-sináptico, aqui um pós-sináptico, aqui está a fenda, e aqui são os neurotransmissores que vão ser despejados na fenda. Então, aqui no caso das monoaminas, as monoaminas são aquelas inas no final, dopamina, serotonina, norepinefrina. Então, o que ocorre normalmente? Sai, né, a monoamina do neurônio pré-sináptico, vai na fenda, então transporta a informação para o pós-sináptico e depois ela retorna. Mas nas pessoas que têm problemas do humor, a gente pode ver visualmente, né, que as monoaminas vão estar diminuídas, vai ocorrer uma depressão desse sistema como um todo. Então agora sobre a hipótese neurotrófica. Isso também ocorre, então, uma diminuição da monoamina, junto com o BDNF. O BDNF, ele é o fator neurotrópico derivado do cérebro. Ele é o principal responsável pela plasticidade, pela neuroplasticidade, ou seja, pela renovação dos neurônios, pelas novas informações do nosso cérebro. Aqui a gente tem a imagem de um estudo feito com roedor. Aqui no A é o controle, então seria o que a gente espera ver, né? Então, uma arborização dendrítica extremamente vasta, provavelmente aqui tem inúmeras sinapses acontecendo. E aqui no B, com modelos de estresse, isso aqui pode ser feito com roedores, né? Feito com roedores. Tem várias formas de induzir um animal ao estresse, tá? Uma delas é, eles têm uma caixinha, que é onde eles dormem, que tem o que a gente chama de maravalha dentro, que é como se fosse umas palhas. É muito parecido com ovo de Páscoa que tem dentro, aquelas palhazinhas do cesto, né, do ovo de Páscoa, muito parecido com aquilo que é onde eles dormem. Então, eles não gostam de ambientes úmidos e nem molhados, então a gente pode colocar um pouco de água, aquilo ali vai causar algum tipo de estresse neles. Os roedores, eles são animais noturnos, então a gente pode mudar o ciclo de claro e escuro que a gente chama, que é o período onde eles vão estar acordados e o período que eles vão estar dormindo. Outra forma também
isolamento social já é uma das formas também para estresse. Enfim, tem vários modelos de estresse. Então a gente pode ver aqui, né, que nesse modelo ocorre uma redução na arborização dendrítica. Então, diferente do outro, com certeza aqui ocorrem menos sinapses do que deveria. Aqui no C e no D, como se a gente ampliasse um ramo, e a gente consegue ver aqui os espinhos dendríticos. Novamente no C está bem distribuído e está bem desenvolvido, e aqui no D a gente já consegue ver uma depressão. A outra hipótese também é a diatese estresse, que ela tem várias formas de ocorrer, né, como a forma genética, a hiperatividade do eixo HPA, ali do estresse que a gente já tinha conversado, a negligência no início da infância, também é um tipo de modelo animal que a gente pode mimetizar, que a gente chama de separação materna, que a gente isola o filhote da mãe nas primeiras 24 horas de vida, e tem vários estudos que dizem, sim, que a negligência no início da infância, ela pode ser extremamente prejudicial quando adultos, e também fatores ambientais, entre outros diversos. Então, o tratamento, novamente aparecendo aqui a psicoterapia e também o uso de fármacos, né, os antidepressivos. A gente tem aqui primeiro os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, um dos mais conhecidos é a fluoxetina. O segundo exemplo a gente tem que é os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Os dois têm exatamente o mesmo mecanismo, só que um faz a inibição apenas da serotonina e o outro apenas da noradrenalina e também, né, da serotonina. Vou voltar aqui na imagem para demonstrar para vocês. Eles atuam justamente aqui, ó. Eles não deixam que ocorra essa recaptação, então essas aminas elas acabam ficando aqui na fenda sináptica por mais tempo. A gente também tem os antidepressivos tricíclicos, que funcionam da mesma forma que os antidepressivos anteriores. A diferença dos tricíclicos é que eles atuam sistematicamente, então eles não são específicos para o encéfalo. Eles se encaixam nesses receptores A1, que vão estar lá no nosso coração, né? Então eles podem causar taquicardia, e também os receptores H1, que são receptores histamínicos, que é quando a gente toma algum remédio para alergia, né? Normalmente a gente sente alguma sonolência justamente por causa disso, dessa ligação. E por último, exemplo aqui que eu vou dar para vocês é os antidepressivos inibidores da MAO, que foi um dos primeiros antidepressivos a serem descritos ali por volta de 1950. E a MAO ela é dividida em duas partes, a MAO A e a MAO B, sendo que a MAO A sim é bem estudada para depressão, só que em contrapartida, a MAO B ela vai estar lá no nosso intestino, então pode ter interação com diversos alimentos, e alimentos simples da nossa dieta, como queijo, como cerveja, como chocolate. Então é bem complicado essa questão da interação com os antidepressivos que envolvem o tipo inibidores da MAO. Agora falando sobre transtorno bipolar, a mania é tida como um período distinto de humor anormal e elevado, expansível ou irritável, e o transtorno bipolar são episódios dessas manias ou de uma mania associada à depressão. Assim como a depressão também, é classificado dois principais sintomas que devem existir, que são autoestima inflada e irritabilidade, em conjunto com redução de necessidade de sono, ou então sentimento de pressão para continuar falando, fuga de ideias, distração e julgamento inadequado. O transtorno bipolar ele tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ele tem episódios maníacos, então é presente a mania, enquanto o tipo 2 não, ele é hipomania, ele tem um tipo de hipomania, não existe, não é presente. O tipo 1 ocorre em cerca de 1% da população, enquanto o tipo 2 afeta 0,6% da população, até por conta dessa hipomania, então ele é difícil de diagnosticar. Mas o principal separador dos dois que divide os tipos é justamente que o 1 é associado ou não a crise de depressão maior,
enquanto o tipo 2 sempre vai estar associado à crise de depressão maior. Aqui sobre os tratamentos, né, do transtorno bipolar, novamente aparece a psicoterapia, algumas medicações que são utilizadas, principalmente o lítio. O lítio, o único problema dele é a janela terapêutica, que é muito extrema. Então, os pacientes que utilizam o lítio, eles têm que estar sempre monitorando a quantidade, né, para não chegar nem em nível tóxico e nem em uma subdose, que também não vai ser o ideal. O problema do lítio também são para gestantes, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, que são os mais críticos para o desenvolvimento do bebê. Então, nesses casos, o lítio ele é cortado das gestantes. Outro tratamento também que é utilizado é a eletroconvulsoterapia, onde o paciente ele é induzido a uma cirurgia e ele é sedado, e são colocados eletrodos no encéfalo dele, e vão ser dados choques, né, que vai acabar ativando aquelas monoaminas na fenda sináptica. Então, o único problema da eletroconvulsoterapia é a questão da região onde os eletrodos são inseridos, porque é numa região muito próxima ao nosso córtex pré-frontal, assim, na região mais ou menos aqui da testa, que é onde vão estar os nossos canais ali de memória, né? O nosso córtex de memória. Então, vários pacientes que fizeram ali do uso da eletroconvulsoterapia, eles tiveram problemas de memória recente, né? Eles acabaram tendo perda dessas memórias recentes, principalmente assim de 3 a 6 semanas. Aqui para a gente fazer as considerações finais, tem um gráfico, vai ficar bem ruim de olhar, mas é um gráfico histórico assim dos transtornos, né? Quanto maior as bolinhas, maior o número de pacientes que tinha naquele momento. Então aqui em 1959, 1960, os hospitais psiquiátricos eles tinham como características a superlotação e a deficiência de pessoal para trabalhar, assim como os pacientes tinham muitos maus tratos e também péssimas condições de moradia, né, os que eram chamados de manicômios. Em 64, ali no período da ditadura militar, o governo militar estende a assistência psiquiátrica, passando a cobrir os trabalhadores e também os dependentes. Em 73, é lançado finalmente o Manual de Assistência Psiquiátrica do Ministério da Assistência Social. Não é à toa que nesse período, né, aqui diminui bastante o número de casos. Em 1977, lançado pelo governo o Plano Integrado de Saúde Mental, e só após 1980 que foi deixado de ser utilizados as terapias de eletrochoque e também as injeções de cardiazol para pacientes doentes no Brasil. Posteriormente, em 1987, é quando surge o primeiro CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial no estado de São Paulo. Em 1960, mais recentemente, a OMC retira a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Em 2000, mais recente ainda, 20 anos atrás, o Ministério da Saúde elege o CAPS como designação oficial das experiências, então substituindo aquele modelo de hospital psiquiátrico, né, o hospital epicêntrico. E só em 2001 que é aprovada a lei, que é a Lei 10.216, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência de transtorno mental aqui no Brasil. Então, foi se dando lentamente aos poucos, né, esse modelo de assistência a portadores de algum tipo de transtorno mental, e mesmo assim, hoje, ainda se tem um tabu muito grande, né, as pessoas têm um certo receio de procurar ajuda. Aqui no Brasil, principalmente, assim, as pessoas taxam, né, que tem algum tipo de problema mental de louco, né, até tem muita gente que fala, eu não vou em psiquiátrica, eu não sou louca, né, mas não é assim que funciona. Acho que a gente tem que procurar ajuda se a gente acha necessário, sim. É a nossa saúde, né? Não quer dizer que a gente seja louco ou não. É só uma ajuda que, ainda mais nos tempos corridos que a gente anda vivendo, é necessário sim. Então, o 188 é o Centro de Valorização da Vida, né? São formas que eles acharam
de conseguir trazer o pessoal através de conversas, né, através de um número de telefone. Hoje é feito também conversas através do Skype, e esse sistema ele funciona 24 horas por dia. Trouxe um pouquinho aqui também sobre o Covid, né, a situação da pandemia que a gente anda vivendo de isolamento social. Conforme eu tinha dito para vocês também, o isolamento social ele é um modelo que a gente pode mimetizar em animal, né, a gente pode fazer em roedores, e então já é conhecido que é problemático assim, a questão de isolamento social. O ser humano ele foi feito para andar em grupo, não adianta. E a gente está vivendo na pele, né, o que é ficar isolado. Se a gente olha para um lado tem parede, olha para outra parede, olha para baixo tem piso. Então é bem complicado, é uma atenção especial que o governo tem que dar, principalmente passando a pandemia, né, os resquícios que vai ficar dessa pandemia. Trago também aqui algumas campanhas. A gente tem em outubro ali a campanha do câncer de mama, em novembro do câncer de próstata, né, o novembro azul do câncer de próstata, e casualmente, agora em setembro, vocês devem ter visto nas redes sociais, tem uma campanha bem forte aí nas redes, que é o setembro contra a campanha, o setembro da campanha contra o suicídio, né? Então é algo bem importante, assim, que ficou implantado, que é algo bom, né? Finalmente começaram a fazer pelo menos uma parcela que seja boa aí para ajudar a população. Então a mensagem ali que eu deixo para vocês é que procurem ajuda se vocês se sentirem com algum dos problemas citados, né? Observem também seus familiares, seus amigos, conversem, coloquem na cabeça deles, né? Porque às vezes é difícil falar para uma pessoa que ela precisa sim de ajuda, que ela não aguenta aquela situação sozinha. Então sempre aí vale a pena dar uma cuidada das pessoas próximas a nós e da gente também, né? A gente é humano, a gente está suscetível também a ficar doente. Vocês, né? A gente em geral, a gente é estudante profissional, então realmente tem que dar uma pausa. Às vezes a gente se cobra muito de nós mesmos, a gente tem que dar uma pausa, tem que saber respirar para tocar depois em frente. Então deixo um convite para vocês, que é o 12º curso de Neurociências do nosso PPG ali da URGS. Não me matem por fazer campanha da universidade oposta a Fevale, mas nesse momento aí de divulgação científica a gente é um só. Então, deixo um convite para vocês, se vocês apontarem o celular QR Code, vocês conseguem ter mais informações das nossas redes sociais. O 12º curso de Neurociências, ele é bem conhecido já no meio acadêmico. Ele sempre foi feito ali no Clínicas, em Porto Alegre, mas especialmente por causa da pandemia de coronavírus. A gente vai fazer esse ano ele de forma online, ele corre sempre em janeiro. E se eu não me engano, segunda-feira a gente já vai soltar o edital lá no site, então fiquem ligadinhos quem quiser participar. A gente fala sobre vários assuntos, a gente dá várias aulas sobre neurociências, desde assuntos básicos a patologias como Alzheimer, como Parkinson. É bem legal, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada. Deixo também o meu e-mail para vocês, podem entrar em contato se tiver alguma dúvida que vocês não tenham esclarecidos aqui com a apresentação, podem mandar qualquer e-mail, se quiser fazer uma visitação. Eu, especialmente, sou do Departamento de Ciências Morfológicas lá da URGS. Eu trabalho com Zika vírus, né? O meu projeto, a minha dissertação é sobre o Zika vírus, mas os meus colegas trabalham com drogas, trabalham com esquizofrenia e diversas outras patologias. Se vocês quiserem fazer a visitação depois que tudo voltar ao normal, se quiser conhecer um pouquinho mais ou tem alguma dúvida relacionada a neurociências, ou até entre vida acadêmica, vocês podem se sentir bem à vontade de mandar e-mail, estou sempre lá disponível. Queria agradecer também às meninas por me convidarem, é sempre uma honra estar voltando a Fevale, né? A Fevale acaba nos tornando assim uma família, né? Uma segunda casa. Eu particularmente fico muito emocionada, falei que eu me senti emocionada, né, gente? Então por isso que eu deixei pro final. Porque eu era do diretório acadêmico, né, do ano passado, fui diretora de eventos, então eu sei como que é difícil organizar a semana acadêmica e o quanto a gente tem que se sentir honrado, sabe, de levar a questão científica que é tão importante, principalmente agora que a gente está vendo que faz a diferença, né, ter pesquisadores, ter pessoas divulgando realmente o que é feito na nossa universidade, porque não adianta a gente realizar pesquisa dentro da universidade e ficar o conhecimento ali dentro, acho que não é assim que funciona. A gente tem que sim divulgar o que a gente faz, a gente tem que saber de uma forma, falar de uma forma assim, para trazer também os projetos para dentro das comunidades. Então isso é muito importante que acontece aqui na universidade, e diversos outros projetos de extensão que existem.
Vocês sabem, né, que eu amo divulgação científica, as meninas sabem. Sou apaixonada por divulgação científica, tô sempre me metendo nos projetos que tem por aí. Mas é isso, gente. Se sintam bem à vontade de estar em contato, viu? Muito obrigada, gurias, pelo convite. Sempre uma honra. Quando tudo voltar ao normal, podem ter certeza que eu vou voltar a dar uma andada aí pela Fevale. Podem vir conversar comigo se vocês me verem por aí. Muito obrigada, eu que agradeço, gente. Infelizmente, tá? Eu separei uns minutinhos para responder algumas perguntas de vocês, mas eu não vou conseguir ficar porque acabou surgindo um imprevisto, que eu tenho uma daqui a pouco. Mas me mandem e-mail, não se sintam acanhados, me mandem e-mail que eu respondo todo mundo lá. Tô sempre online. Então tá, viu, gente? Muito obrigada. Eu vou parar de gravar aqui. Vocês vão ter que me ajudar, gente.